Boa noite, Olá, tudo bem? Boa noite. tudo certo? Tranquilo. Então, dá boa noite a todos os presentes aí na live. Agradecer novamente o Dr. Everson por ter se disponibilizado para mais uma live, desta vez falando sobre finanças médicas, né? Lembrando então que o Dr. Everson, sua esposa, tem um Instagram aqui, né? @PowerMedCurso. Eles têm um conteúdo bem bacana para todos os estudantes de medicina, médicos. Acredito que vale a pena todos entrarem. Então, lembrando, @PowerMedCurso. O professor quer fazer alguma introdução ou podemos seguir com as perguntas? Eu acho que eu primeiro agradecer novamente o convite, né? É um prazer falar com tanta gente assim. É, E eu acho que esse é um tema bastante interessante. Eu gosto muito desse tema. Eu comecei, eu acho que como todos na faculdade, eu não tinha noção nenhuma de finanças. Naquela época, quando eu me formei, isso aí em 1928, 29, mais ou menos, é, era livros, né? Então, assim, comecei a ler muito sobre o assunto, estudar. Apanhei, perdi dinheiro, perdi tempo, mas quando você vai vendo o resultado disso, você vai começando a gostar mais e cada vez mais você vai se especializando na coisa, digamos assim, né? Então, acho que é um assunto bastante interessante. Espero poder ajudar aí a todos. Acredito que vai ajudar bastante, galera. Então, a gente separou algumas perguntas, né, durante a semana dos alunos. E a primeira pergunta, doutor Everson, era como ter uma vida financeira tranquila? Essa já é uma pergunta para a gente discorrer um pouquinho, né? Então, assim, você precisa, a gente precisa entender, e a gente conversou sobre isso na semana passada, né? Que a carreira médica não é uma carreira linear, né? A gente imagina que possa ser um sucesso, você vai ganhando dinheiro e tal. E, na verdade, a gente sabe que não, né? Além da nossa carreira, dos investimentos que a gente tem que fazer em nossa carreira ao longo do tempo, tem os investimentos pessoais, né? Tem, né, casamento, filhos, escola dos filhos e, enfim, existe um momento na nossa profissão que você começa a não receber tanto assim, você começa a meio que a curva acaba entrando numa média assim. Então, assim, você precisa ter um plano a longo prazo, né? É como assim, é uma maratona, não é uma corrida. Então, existem alguns pilares, algumas coisas que a gente precisa fazer. A primeira coisa é acertar a casa, ajeitar a casa, fazer uma base. Né? E como é que a gente faz essa base? Se tem dívidas, procurar primeiro mexer nessas dívidas. Né? O juro da dívida está jogando contra você. Se você tem uma dívida que você vai pagar em 10 anos, você vai pagar 10 anos de dívida mais juros sobre juros, que vai aumentando muito. Se você puder pagar antes, isso é melhor. Outra coisa é aprender a gastar. Né? Aprender a gastar não é você não gastar, ou você ser pão duro, ou você não fazer nada. Né? Mas é ter coerência com as coisas. Né? Ver realmente o que você precisa. Né? Eu tinha um colega que falava, não lembro, deixa eu ver se eu acerto a frase, mas era: antes eu comprava coisas que eu não queria para impressionar pessoas que eu não gosto. Né? Então, com dinheiro que eu não tenho. Então, assim, a gente precisa aprender algumas coisas, né, nesse sentido. Tá, esse seriam os dois primeiros pontos da base. Depois dessa base feita, você precisa se proteger. Você precisa se proteger, precisa estar protegido, porque ninguém esperava em dezembro, nenhum médico esperava em dezembro que a gente ficasse com o consultório fechado um mês e pouco. Né? Então, assim, você precisa ter uma reserva para você usar nessas coisas. A gente acha assim, não, mas isso aqui, meu seguro cobre. Não, existe uma reserva para necessidades. Né? De repente, você não pode fazer isso. Você precisa constituir essa reserva de emergência. Depois, se você quiser, a gente pode até entrar no assunto de como fazer isso, o que é melhor usar e tal, como fazer essa reserva. E outra coisa é fazer seguros, né? Então, assim, eu posso te citar, assim, de cara, 7, 8 exemplos de médicos próximos de mim que tiveram acidentes que precisaram parar de trabalhar por um tempo, por 15 dias, 20 dias, um mês, por tendinite, por acidente de moto, por futebol. Então, assim, a gente, na grande maioria dos médicos, boa parte da renda é o que a gente trabalha. A gente não é contratado, né? Você não ganha um salário. Claro, se você
for professor, se você for da prefeitura, você vai ganhar o salário. Mas se você só tiver teu consultório, você vai parar. Né? Você imagina eu como endoscopista, se eu quebro meu braço, eu vou ter que parar de fazer exame. Então você precisa ter um seguro, não só o seguro tradicional, o seguro de vida, mas o seguro de incapacidade temporária, né, que a gente chama, que é para você fazer isso. Tá, então agora você já tem já tem o colchão pronto, então você já tem ali e aí depois, no quinto passo, seria você aprender a investir. E aí existem várias maneiras. Existe investimento para vários tipos de pessoas. Tem pessoas que são mais arrojadas, tem pessoas que são menos arrojadas, tem pessoas que gostam do assunto, que vão aprender sobre o assunto, tem pessoas que não gostam. Então, assim, eu acho que dessa maneira, você fazendo passo a passo, não é você se formar e com o primeiro salário você comprar ação de não sei o quê. Né? Vai chegar um momento que você possa entrar na renda variável, por exemplo, né? Mas existe um caminho grande aí para a gente seguir para você ficar mais tranquilo. Né? Sim. Na parte de seguros ali, e qual que é o momento que o professor acha que tem que fazer esses seguros, assim, é a hora que tem que acionar Você eles, assim? começa a ganhar dinheiro. Quando Então, você começar a ganhar dinheiro. Porque você pode entrar na residência e no mês seguinte você sofreu um acidente. Né? Então assim, não é muito, sabe? Um seguro, por exemplo, um seguro de uma renda. A gente conversou, acho que há um mês atrás, com um profissional de seguros. Para uma renda ali de 12, 15 mil reais mensais, você vai pagar aí, talvez, 300, 400 reais, mais ou menos, sabe? Acho que até menos. Isso eu tô fazendo... Talvez eu faça confusão. Mas, enfim, você não precisa de uma renda de 12, 15 mil, talvez, como residente. Então, você pode fazer um seguro menor, mas pelo menos ter uma base, né? Não, interessante isso, professor. Outra pergunta que eles fizeram é deixar para fazer residência mais tarde para guardar dinheiro ou logo após de formado, né? Então, depois de formar, trabalhar para guardar dinheiro ou fazer residência? Foi essa a pergunta que eles fizeram. Isso é difícil da gente ter uma resposta pronta, né? Isso tem vários fatores que a gente tem que analisar. Eu acho que a primeira coisa volto a bater na tecla. Algumas coisas que eu vou falar hoje, eu já falei na semana passada. Mas, assim, a gente tem que ter um plano, né? Você tem que ter um rumo, você tem que ter a tua Roma, digamos assim, né? Qual o teu caminho? Então, você quer fazer a residência porque você quer fazer lá endocrinologia. Tá? Então, você já tem esse teu plano aqui. Você consegue se manter com o salário de residente? Você tem, assim, alguma reserva? Ou você tem os pais que te ajudam? Você tem alguma maneira? Se sim, quanto antes você entrar na residência, melhor. Agora, o salário de residente, por enquanto, é R$ 3.200, né? Então, assim, a imensa maioria das pessoas, grande parte das pessoas, elas fazem plantão para complementar aquela renda. Então, você consegue, né? Hoje, com a carga horária hoje do residente, você consegue fazer plantões. A grande maioria dos residentes aqui do hospital fazem, por exemplo, né? Mas, realmente, se você não tem nenhum colchão, se você está sozinho, se você não vai contar com teus pais para te financiar, talvez fosse interessante você ter um tempo para você aperfeiçoar teu estudo, trabalhar e poder começar a juntar dinheiro para você ter essa reserva, né? Sim. A parte aqui, terceira pergunta, então, dos acadêmicos. Como encontrar o meio termo entre ganhar bem e não trabalhar demais? Boa, sim. Essa pergunta é interessante. Essa pergunta é de $1 milhão. A primeira coisa é investir em você, tá? Então, assim, eu entendo a pergunta porque a gente fala muito em qualidade de vida, né? E como contraste, assim, o médico é uma das profissões que trabalha mais, né? Existe 75% dos médicos trabalham mais de 40 horas por semana. Muitos médicos trabalham mais de 60 horas por semana, né? Então, realmente, você acaba entrando e trabalhando em lugares que vão pagar pouco e tal. Então, assim, para você atingir um equilíbrio, primeiro você tem que
investir em você. Se você quer fazer... tem pessoas que não querem, né? E está tudo bem com isso. Mas se você quer fazer uma especialidade, faça uma boa especialidade, pesquise bem o mercado para ver aonde você vai se inserir naquela especialidade. Às vezes você... Não, eu quero morar na cidade tal. Mas você vai ver... Se você morar numa cidade a 40 quilômetros daquela, o teu início vai ser muito mais tranquilo, né? Então, você precisa ponderar essas coisas também. E aí, assim, se você procurando essa qualificação melhor, você vai conseguir ter melhores escolhas, né? Você vai conseguir se inserir melhor. A hora é a mesma, né? O que vai mudar é o quanto você vai ganhar por hora. Então, é a qualificação que vai te fazer isso, né? E aí, é claro, você tendo disciplina de você aprender sobre gestão da tua clínica, sobre imposto de renda, sobre finanças, para você saber investir o teu dinheiro, você vai começar a gastar menos, né? Você vai pagar menos imposto, legalmente pagar menos impostos, porque você aprendeu sobre isso. Você, gerenciando a tua clínica, você vai ter menos gastos, você vai ter um maior lucro, investindo menos, né? Então, quer dizer, isso passa por várias coisas, não só a tua qualificação, mas várias coisas para você poder ganhar mais no final do dia, né? Não, sim. Até lembrar os acadêmicos que estão assistindo, o chat é liberado para perguntas, né? A gente tem algumas aqui já pré-selecionadas, mas sintam-se à vontade de mandarem perguntas. Devo me preocupar com a aposentadoria desde o início? Sim, deve. Hoje em dia, a situação... a gente na medicina, a gente acompanha pouca notícia, né? A gente acaba ficando meio de lado, dependendo da situação que você está, você nem vê mais jornal, não vê mais nada. Sim. Mas houve, né, uma reforma da Previdência recentemente e piorou bastante a vida do médico assim, nessa reforma, né? Então, o médico tinha direito a uma aposentadoria especial com 25 anos, o salário integral da aposentadoria e tal. E isso mudou muito. Então, em conversa com os especialistas, assim, com advogados que fazem essa parte previdenciária, o que se diz é o seguinte, né? Se você está entrando no mercado hoje, não conte com a aposentadoria oficial do governo. Até porque a gente não sabe quantas reformas ainda vão haver até vocês estarem na idade de aposentadoria. Então, não é uma boa opção. Primeiro ponto. Então, assim, você começa a se preocupar à medida que você começa a investir. Esses investimentos que você vai fazer, a grande parte você vai fazer para longo prazo. Você pode fazer, você pode estabelecer metas para você fazer seu investimento. Mas uma das metas pode ser a aposentadoria. Então, você pode colocar algumas coisas lá num título do governo que vai render, que vai vencer daqui a 30 anos, por exemplo. E você pode colocar daqui a 5 anos, quando você está planejando teu casamento, tua festa, enfim, né? Então, você pode estabelecer metas, mas com certeza uma das metas é a aposentadoria. Sim. Tem outra, acho que até chega com mais ou menos nessa pergunta agora, quando pensar em investimentos e logo no começo da carreira? Acho que o professor já acabou abordando um pouco, né? Mas assim, eu acho que aí tem uma coisinha. Eu acho que até antes de você se formar, você pode começar a ter os investimentos, né? O importante é criar o hábito. Algumas pessoas devem ter, assim, os pais, às vezes, quando nasce o filho, ele começa a fazer uma previdência privada para o filho, né? Isso nada mais é que você criar o hábito de investir. Previdência privada não é o melhor dos investimentos, mas é um exemplo que eu dou para você, mensalmente, você colocar o teu dinheiro. Mas você pode estabelecer, por exemplo, uma porcentagem do que você ganha. Então, se você tem lá na faculdade a tua mesada, você pode estabelecer uma porcentagem daquilo para investir, nem que seja pouco. Residente, você está lá ganhando 3.300, você pode colocar um percentual para você investir. Você não pode esperar você estar ganhando 40, 50 mil reais para começar a investir. Você pode começar aos poucos, percentualmente. E aí você vai aumentando isso. Quando a gente está recém-saído, a tendência é até o nosso percentual ser maior. Você não tem os gastos de apartamento, de carro, filho, escola, né? Você tem a tendência, você tem até uma sobra
proporcionalmente maior nessa fase, né? Então não tem por que começar depois. Eu acho que quanto mais cedo, melhor. Até porque, doutor, na parte de... A parte do tempo ajuda bastante na parte de juros compostos, etc, né? Então, Sim, tem sim. uma pergunta... O tempo na forma de juros compostos é o principal, né? O Sim. tempo é o que está no exponencial ali. Então, assim, quanto antes é fundamental. Uma das nossas perguntas era sobre financiamento estudantil, né? O que fazer quando se forma com financiamento estudantil? E para complementar, tem até uma pergunta no chat, não sei se o professor está vendo ali, mas ele pergunta se não valeria mais a pena, depois de se formar, investir em vez de pagar a dívida, né, do financiamento. Então, acho que a gente pode juntar essas perguntas, né? O que fazer quando se forma com financiamento estudantil? Ele tá falando aqui, eu vou ler a pergunta, tá? Sim. Aos médicos recém-formados que possuem acesso a taxas de juros muito menores que as praticadas no mercado, como a dos FIES. Não seria mais vantajoso utilizar esse dinheiro barato para começar a investir mais cedo, em vez de pegar uma dívida com taxa de juros baixa antes da hora? Assim, apesar de ser juro barato, ele é juros, né? E assim, os investimentos, a gente não tem muito controle sobre eles. A gente, como a nossa vida, ele é altos e baixos, né? Nessa pandemia, por exemplo, quem tinha dinheiro em ações perdeu muito, né? 30, 40% aí do patrimônio todo, né? Quem tinha dinheiro em renda fixa perdeu também. Ah, eu tenho um fundo de renda fixa, quero segurança. Muitas pessoas perderam dinheiro também. Então, talvez fazer um meio termo aí, né? Claro que eu acho que essa questão da formação da reserva de emergência com o pagamento da tua dívida pode entrar junto, né? Então, realmente você pode investir um pouco para formar a tua reserva enquanto você vai pagando os juros. Não faz assim, primeiro pagar tudo para depois pagar para começar a minha reserva. Mas você dá um passo maior, o nome já diz, a renda é variável, né? Então, assim, você pode estar ganhando muito, você pode estar ganhando pouco. É uma aposta arriscada. E aí entrou na pergunta dos acadêmicos aqui, na parte de o que fazer depois quando se forma com financiamento, né? Acho que o professor acabou abordando um pouco, né? Mas Essa é uma situação, cada escola tem uma realidade, né? Antes a gente tinha o FIES não existe mais, então algumas pessoas ainda estão no sistema do FIES, mas algumas pessoas têm a situação da própria faculdade, né? E algumas faculdades são assim, você não tem uma carência, né? Algumas você tem uma carência de 6 meses, um ano, e algumas não. Algumas no mês seguinte você já tem a necessidade de você iniciar o pagamento, né? Então, o primeiro passo teu é você fazer essas duas coisas juntas, a reserva e a tua formação. Volto a dizer, isso é de cada um, né? Tem pessoas que têm uma proteção ao redor, que não necessariamente ela vai usar sempre, mas assim, ela tem os pais, ela tem os, né, familiares que podem ajudar no momento de dificuldade ali. O cara pagou faculdade, meu pai pagou faculdade, né, até agora, ele me ajudou, ele pode continuar me ajudando uns 2, 3 meses até se estabilizar. Mas tem gente que não é assim, tem gente que acabou, entra no mercado. Então, para essas pessoas que necessitam, né, eu acho que você pode, não tem nada de errado você postergar um pouquinho a tua prova de residência para você fazer a prova, em vez de você fazer esse ano, fazer no ano que vem, você trabalhar para você poder ficar tranquilo, né? O importante é você ficar tranquilo. Não adianta você querer correr, eu preciso fazer minha residência, eu quero fazer minha especialidade, porque senão vai entrar mais gente no mercado, eu quero chegar antes. Mas você ficar estressado do ponto de vista que você não consegue aproveitar o teu programa de residência, porque você está fazendo plantão, porque você está fazendo não sei o quê, porque você precisa pagar o FIES, porque você precisa pagar o teu apartamento, enfim. Então, tem que estudar a realidade de cada um. Mas, realmente, a questão do FIES é uma questão que a gente vê que é muito proeminente assim, no estudante de medicina, né? E se você conseguir de tentar reduzir isso, melhor, né? Se conseguir reduzir lá o montante final, é melhor. Você não precisa, não, eu vou pagar as 4 primeiras parcelas. Isso matematicamente não é vantagem, você pagar as primeiras parcelas. É melhor, matematicamente, é melhor você pagar
sobre o valor total lá do teu empréstimo final, você pagar lá e reduzir o valor das parcelas mensalmente. Né? Acho que tem mais Eu perguntas do acho que essa, né? foi a pergunta pensando a longo prazo, numa questão de orçamento financeiro, compensa mais pagar a mensalidade do FIES, normalmente, ou tentar abater um valor maior do que as mensalidades? Olha a conexão, hein? É. Tem que falar isso. Então vamos dar continuidade às perguntas aqui. Situações que a pessoa jurídica é melhor que a física. Quando vale a pena? Bom, a pessoa jurídica, só para a gente contextualizar, né? A pessoa jurídica, a pessoa, ela normalmente, em média, o teu pagamento de impostos sai em torno de 12,5%. Se contando todos os tributos, ficaria 12,5% mais ou menos. A pessoa física, se você for descontado sobre o teto, e, geralmente o médico é descontado sobre o teto, é 27,5%. Então, se a gente fizer rapidamente, né, vale mais a pena a pessoa jurídica. Mas a pessoa jurídica, ela tem um certo trâmite, né? Você precisa dar entrada com os papéis, com o contador, você precisa entrar no CRM, você vai pagar um CRM de pessoa jurídica. Então, assim, se você vai trabalhar num lugar a longo prazo, a pessoa jurídica vale a pena. Se é uma coisa assim, de você se formar em agosto, até dezembro você vai trabalhar, mas você não sabe depois o que você vai fazer, talvez não valha tanto a pena. Talvez você não vai demorar um tempo para você conseguir usar a tua pessoa jurídica e a partir desse momento você tem que pagar contador, pagar. Então, eu acho que a principal variável aí é o tempo. Né? Quanto tempo você tem para usar essa pessoa jurídica? Se for uma coisa a longo prazo, compensa. Né? Se eu estou no consultório e eu estou atendendo um convênio e o convênio me dá a oportunidade de eu atender pessoa física ou jurídica, eu vou optar pela jurídica, porque eu vou atender a longo prazo. Agora, tem lugares, por exemplo, a prefeitura. As prefeituras, normalmente, elas não aceitam pessoa jurídica. Né? Então, você tem que ver se tua fonte de trabalho, o teu lugar lá que você vai trabalhar, aceita a pessoa jurídica. E tem um meio termo aí, que chama livro caixa. Livro caixa não é uma coisa muito falada, mas a gente, como profissional autônomo, a gente pode ter ganhando como pessoa física, digamos que você não fez a pessoa jurídica, você tem lá a tua pessoa física. Mas você pode abater todos os teus gastos relacionados à tua profissão. Então, o teu valor do aluguel, o valor que você paga à tua secretária, o valor que você compra de papel, o valor que você paga em receituário, enfim, você tem a possibilidade de abater cursos que você fez. Assim, se você é um cardiologista, se você foi no curso de cardiologia, você pode abater isso, o livro que você compra. Né? Então, tem essa outra coisa aí também, que aí tem que ser com o contador, né? O contador fazer teu livro caixa, mas é uma grande alternativa também que a gente tem, né? Vale bastante a pena. Bem interessante esse do livro caixa, eu nunca havia escutado antes. Eu tenho convênios que eu recebo por pessoa jurídica, como eu falei, a maioria, quem me dá a possibilidade de eu receber por pessoa jurídica, mas eu tenho convênios que eu preciso receber por pessoa física, né? Então eu consigo, a minha declaração de imposto, eu faço uma parte, eu tenho a parte que foi deduzida do pessoa jurídica, mas eu tenho a minha parte de pessoa física, salário de outros lugares e tal. Então, acaba que você consegue abater e é um valor expressivo que você tem para abater. Então, tem outra pergunta aqui. O médico tem tempo para investir em renda variável sozinha? Ou vale a pena contratar uma assessoria financeira assim, para fazer os investimentos? Isso vai muito do perfil de cada médico, né, de cada pessoa. A gente até vai falar com um assessor financeiro na semana que vem. Na quinta-feira mesmo, no feriado, a gente vai falar com um assessor financeiro. A gente vai conversar também sobre isso. Eu acredito que isso é do perfil de cada um, né? Quem tem o perfil de gostar da situação, tem o perfil de querer aprender, vale a pena você fazer. Você é responsável pelo teu dinheiro, vale a pena você se educar e ser o responsável. Você não vai culpar outra pessoa se aquela ação caiu, né? Você não vai, assim, você estudou,
Você aprendeu e você vai atrás. A renda variável é uma coisa assim, renda variável a gente está falando principalmente de ações, né? Existem outros produtos, mas a gente está falando principalmente de ações. Existe nas ações a possibilidade de você pode fazer uma coisa, aquelas que eles chamam de day trade, né? Você compra, vende, comprou agora, daqui a uma hora você vai vender, compra não sei o que e tal. Então você tem essa possibilidade do day trade. Uma outra modalidade chama swing trade. O swing trade você tem assim, você compra a ação agora, que vale a pena, você analisa o gráfico dela, vai vender daqui a 2, 3 semanas porque teve lucro e tal. E você tem uma outra corrente que chama-se buy and hold, quer dizer, você compra alguma coisa de valor e você segura ela, você fica com ela, né? Eu já fiz as 3 coisas, como médico já fiz as 3 coisas. Eu vou dizer o seguinte, a gente não tem tempo como médico para fazer day trade, swing trade bem, para fazer bem. Para fazer bem, você tem que estar aqui com o monitor, você tem que estar analisando o gráfico, ver teu ponto de entrada, teu ponto de saída, até quando você pode perder e tal. Você está trabalhando, né? Você está no horário que a bolsa está funcionando, é o teu horário de trabalho. É muito difícil você conciliar essas coisas. E hoje não. Hoje, assim, eu faço mais a questão do analisar. Então, você demora muito para você comprar um ativo, né? Então, eu vou lá, eu vou ler sobre ele, sobre o balanço, se está dando lucro, se não está, se não sei o que e tal. Você tem formas de rapidamente você analisar isso, e aí você vai comprar e aí esquece, né? Você fica lá tempo sem olhar se subiu hoje, se não subiu, como é que aconteceu. Então, isso é um assunto fascinante para quem gosta, né? Para quem não gosta, é melhor você ter um assessor financeiro que te faça isso, que vai te falar assim, não, o teu perfil, ele vai te analisar assim, não, o teu perfil de risco é tanto, você aceita perder até tanto, tá? Então eu tenho os produtos aqui para você. Ele vai criar uma série de opções para você escolher, né? Uma coisa balanceada e você vai seguir. Então, eu acho que tem espaço para as duas coisas. Vai depender muito do que você gosta. Sim. E a parte, então, sobre essa parte de renda variável, né, de ações, tem uma pergunta, como começar a aprender sobre isso na graduação, né? Como começa a aprender sobre isso? Assim? Existem vários livros muito bons, vários livros sobre o assunto, assim, e eu acho assim, tem algumas pessoas que... eu vou falar sobre o que eu acredito, né, que seria a melhor opção para a gente aqui, que seria esse buy and hold, né? Existe um site que é bastante interessante, chama Baster. Baster é um médico que ele parou de fazer medicina e ele tem essa pegada da educação financeira e tal. E eu acho que é bastante interessante. Existe uma pessoa que tem um Instagram que chama Canal do Holder também, que ele também é esse buy and hold, ele te ensina, e você acaba, né, você acaba se aprofundando no conteúdo, né, de repente você vê um videozinho ali de 2 minutos, 3 minutos, de repente você já entra no YouTube, você já vê outras coisas, mas eu acho que pela internet você consegue muita coisa boa. Tem muita coisa complicada também, né, você começa a ver, assim, picaretagem, os caras que te prometem coisas muito astronômicas, muitas coisas assim, então tem que ter muito cuidado, mas eu acho que esses dois seriam boas maneiras de começar. Além da leitura, né? As leituras tem vários livros muito bons, inclusive desse Basta, né? Sim. Como fazer o controle das finanças, principalmente trabalhando em diversos locais, assim, como ter o controle das finanças? Isso eu acho que essa pessoa deve ser uma pessoa que esteja bem... já está pensando no lucro, né? Nas finanças, cara, diz os investimentos, eu acho, a pergunta, né? Porque Eu acho, doutor, que é tanta parte de investimentos, mas também os salários, né? Assim, né? Ter o controle da tua renda mensal e... Sim, eu acho o seguinte, existem várias planilhas, até tem no nosso Linktree ali, tem uma planilha de gastos, né? De gastos e entradas e saídas, né? A primeira coisa, você precisa planilhar o quanto vai te sobrar. Uma grande dica seria o seguinte: a maioria das pessoas que investem, são poucas pessoas no Brasil que investem, tá? A grande maioria tá naquela fase inicial que eu falei ali de pagar dívida
arrumar a casa, né? Mas a grande maioria das pessoas que investem, o que elas fazem? Elas ganham o salário no mês, elas gastam o salário, o que sobrou, elas vão investir, né? Isso parece ser o mais óbvio. Mas o ideal é você fazer exatamente o contrário. É você ganhar, você investir e gastar o resto, né? Então, não deixar para você investir no final do mês, do teu mês, né? Mas no início do mês. Esse que seria o ideal, sabe? Então, se você faz, se você e aí você vai estabelecer um percentual e vai fazer isso. Então, esse é um ponto. Então, como é que você vai fazer isso? Planilha, né? Então, tem as planilhas dos gastos e das receitas. Então, quanto entrou? Quanto é que entrou no meu plantão no hospital tal? Quanto é que entrou na prefeitura? Quanto é que entrou não sei o quê? Tal. Você vai colocar aquilo ali como entradas. Mesmo que seja uma entrada do investimento. Ah, eu tinha lá, sei lá, 10 mil e naquele mês ficou 10.500. Então, põe o 500 ali, que entrou também, né? Então, essas são as tuas entradas. E aí, na outra tem as saídas, né? Quanto você gastou com tudo, com parcela de FIES, de apartamento, enfim, cafezinho, enfim, você colocar tudo isso aqui. Então, você fazendo isso no início, você já vai ter uma noção de um controle. Você não precisa fazer isso todo mês, por toda a vida, né? Mas, periodicamente, é bom você fazer 1 ou 2 meses para você ver, porque às vezes você não percebe de onde que está saindo o teu dinheiro, né? E aí você olha, nossa, eu estou gastando tanto na conta do celular aqui e eu nem gasto isso. Meu plano poderia ser menor do celular, né? Não estou gastando tanto. Então, essa é uma coisa. Quem já estiver na fase ali dos investimentos, do investir, deixa depois no direct para a gente o e-mail que a gente manda. Tem uma planilha que a gente ainda não lançou, mas tem uma planilha que a gente vai lançar que é sobre controle do investimento, né? Aí cada lugar que você está investindo, você coloca lá mês a mês e tal, enfim, ela vai te dando essa possibilidade. Mas é importante ter o controle, tá? Existem sites que fazem isso para você. Até tem alguém perguntando aqui, Ana Luísa Souza Santana, né? O nome do site é baster.com, Baster. Então ali também tem, para quem paga, tem a parte grátis do site e tem a parte paga, né? Na parte paga tem uma ferramenta fantástica para você ter o controle das suas finanças e tal. Interessante. Uma pergunta aqui: quais são os principais erros do médico recém-formado na parte de financeira, assim, né? Eu acho que o primeiro é não ter não começar cedo, né? Não começar a poupar cedo. O segundo, com certeza, é gastar demais e achar que aquilo vai ser a vida dele, né? Então, eu contei essa história na semana passada, mas às vezes públicos diferentes, né? Tem um colega meu que a gente se formou em agosto, ele foi para uma cidade menor e o plano de todos era fazer prova de residência no final do ano. E aí ele entrou, começou a ganhar dinheiro, comprou um carro e começou a namorar lá e de repente ele viu que ele não podia entrar na residência naquele final do ano porque ele tinha que pagar o carro dele, né? Então ele teve que ficar 1 ano a mais ali, acho que até um tempo maior, para depois ele entrar na residência. Então, às vezes a gente se habitua a ter esses gastos fixos altos e aí, de repente, dá uma mudança, você tem que entrar, você passou na residência em outro lugar e você não está mais trabalhando, porque você pensa assim, não, tá, então eu vou fazer o seguinte, esse plantão que eu entrei agora, eu vou manter depois da residência. Mas e se eu não passar nessa residência e passar em outra, né? Então, assim, a gente tem que ter essa noção. Então, eu acho que esse é o principal erro, os principais erros, né? E aí depois, acho que em terceiro é não ter reserva de emergência. É a pessoa que se empolga, já vai direto para o investimento, e aí quando ela está apertada, ela vai tirar o dinheiro do investimento. E talvez naquele momento não vale a pena. Talvez naquele momento o investimento está muito baixo, a bolsa caiu, a pandemia apareceu, o coronavírus, enfim, e aí você perdeu dinheiro. Eu falei lá que a bolsa, quem estava com dinheiro na bolsa perdeu 30%, 40%, mas já está recuperando, né? Então, assim, as pessoas que se desesperaram no começo da pandemia e tiraram dinheiro, se elas olham hoje, elas vão ficar loucas. Quer dizer, elas tiraram lá um dinheiro, né, que caiu muito, mas hoje, se elas tivessem deixado, já teriam recuperado boa parte, né?
acredito que também, além do médico, do estudante ter o conhecimento técnico, ele tem que ter uma mentalidade bastante mudada, assim, na parte de investimentos, né? Principalmente ações, eu acho que ele tem que ter já um pensamento um pouco já diferente, assim, né? Tem que ter se preparado, né? Sim, mas tem uma opção aí que eu acho que vale a pena a gente falar, que são os fundos imobiliários, tá? Fundo de investimento imobiliário, são os FIIs. Eles são renda variável. O que, que é ele? É como se você estivesse comprando uma parte de um imóvel ou de vários imóveis, né? Então, você tem esses FIIs, eles tendem a variar menos do que as ações. Então, eles não fazem grandes subidas, mas não fazem grandes descidas também. E ele funciona basicamente como você comprando um apartamento. Só que esses apartamentos sempre está... Olha, alguém ali começou a namorar as ações e casou com o fundo imobiliário. É isso aí. Então, assim, o fundo imobiliário é fantástico porque você começa a ter um rendimento mensal desde o primeiro mês. Então, lá, você compra lá cotas do fundo imobiliário e aí você não vai comprar cotas. Ah, mas eu prefiro comprar um apartamento. Tá, mas você entende disso, de comprar apartamento? Primeiro que você comprar apartamento, você tem que comprar o apartamento inteiro. Você não vai comprar uma parte do apartamento. Você vai ter que comprar um apartamento inteiro. Já começa que tua entrada é muito alta. E depois, se você... eu vou comprar para alugar. E se não alugar? Né? Tem um monte de apartamento aqui perto que está 5, 6 meses sem alugar. Quer dizer, você está pagando condomínio, você está pagando as coisas e não está alugando. Então, esses fundos imobiliários são pessoas, claro, você tem que selecionar bem, mas são pessoas que entendem muito, que elas sabem das opções, e aí você compra lá um shopping em São Paulo, você compra um prédio de escritórios na Faria Lima, você compra um galpão que quem está usando é a Ambev. Então, assim, você está comprando coisas grandes, né? E aí, assim, a tua segurança é muito maior. E aí, além do mais, você começa a ter esse teu rendimento mensal. Então, você ganha de duas maneiras. A tua cota pode aumentar se o empreendimento, né? Enfim, aquele imóvel valorizou, você está ganhando na cota e você está ganhando mensalmente esse teu imposto, esse teu aluguel, digamos assim, né? Então, eu acho que é um grande começo. Para quem tem essa vontade de renda variável, eu acho que dá uma olhada nesses fundos imobiliários. Tem uma pessoa que entende muito de fundo imobiliário, que é o professor Baroni, da Suno. Ele faz lives também semanais aí, tem um monte de conteúdo gratuito no YouTube. E aí você está num mundo novo e começa por aí. E falando já então de ações, renda variável, acredito que deve ser dúvida de alguns acadêmicos, que não, nunca tiveram contato com isso. Precisa ter muito dinheiro para começar a investir nisso? Como que funciona? Não, você pode comprar uma cota de um fundo ou uma ação só, sabe? O que você precisa fazer? Você precisa abrir uma conta numa corretora. Existem bancos que, às vezes, através do próprio banco, você consegue comprar. Aí, o que vai te fazer você escolher uma corretora, um banco? É o valor, né? Existem alguns cobram, por exemplo, boa parte das corretoras não cobra taxa para você comprar um fundo imobiliário, mas alguns cobram. Também não vale a pena. Você vai comprar uma ação lá de R$ 20, vai pagar R$ 20 de taxa, isso, né, não adiantou nada. Mas você pode começar, por exemplo, ter fundo imobiliário de R$ 3,40. Você pode comprar uma cota. Claro que vai render pouco, né? Mas você pode começar com uma. As ações, geralmente, elas são negociadas em lotes de 100. Então, você olha lá o preço da Ambev, está lá R$ 12. Né? Normalmente, é mais fácil você comprar se você tiver R$ 1.200. Você vai comprar um lote de 100 ações, você vai vender um lote de 100 ações. Mas se você não tem 1.200, você pode comprar 3, 4, 5 lotes. Né? O mercado fracionado, que a gente chama. Né? Então, você não precisa de muito dinheiro, não. Interessante, então, sim, que o acadêmico pode começar a investir já desde agora, né? Se não tiver um volume muito grande de dinheiro. Então, Pode, legal pode. saber Se você disso. está o ideal, a primeira coisa para investir, claro, é você ter o estudo, é você conversar, é você ler e tal. E aí você tem um plano. Qual é o teu plano? Né? Então, assim, tá, o meu plano é... E aí você vai estabelecer as coisas. Por exemplo, existe a regra da idade, né? Que alguns falam da regra da idade. O que é a regra da idade? Você pega a tua idade, aquilo o percentual da tua carteira em renda fixa. Quantos anos você tem? Tenho 20.
20. Então, 20% da tua carteira seria em renda fixa. 80% seria em renda variável. Tá? Então, 20% ali, você vai... Aí a renda fixa, isso aí é fora a reserva de emergência. Tá? A reserva de emergência lá são 6 meses de gasto teu, na média, 6 a 12 meses dos teus gastos. Tá? Mas então você pega lá a tua idade. Né? Então, ali, ó, vocês têm que aproveitar a idade jovem para terão tempo para rendimentos. É isso aí, essa é a regra da idade. Quanto mais jovem, maior a tua exposição à renda variável. Né? Quanto mais velho, menor a tua exposição, porque você não vai ter tempo para ver as tuas variações podem te prejudicar, né? Quando você é novo, a longo prazo, isso vai te melhorar. Então, lá, se vai fazer 20 ou 80, então você pega lá, digamos que você pega, então, sei lá, 50% de ações e 30% de fundo imobiliário, ou o contrário. Então você já sabe, né? Então 50, 30 e 20 renda fixa. Tá? Então, dessas ações, você não vai comprar 50% do que você quer em uma ação. Você vai diversificar. Então, tudo que a gente está falando é diversificação. Né? Você vai diversificar. Então, você vai escolher lá, sei lá, 10, 20 ações e você vai comprando. Esse mês eu compro uma, mês que vem eu compro outra. Você não vai comprar as 20 naquele momento. Né? Você vai fazer um plano a longo prazo. Aí você já escolheu, você já selecionou, você já sabe o que você quer. Do fundo imobiliário é a mesma coisa. Então, você vai diversificar. Eu vou pegar um fundo que é só de shopping, um que é só de galpão logístico, outro que é só de escritório, o outro que tem vários escritórios. Então, assim, se um lá, o inquilino sair, eu tenho mais 19 que não saíram. Né? Então, a tua queda vai ser menor. Você pode fazer isso. Né? E na renda fixa, você vai estabelecer o que você pretende. Então, existe, por exemplo, você pode na renda fixa, você pode colocar tesouro direto, por exemplo, que não é um bom rendimento, mas a renda fixa é uma coisa para você ter uma segurança, digamos assim. E aí, o tesouro direto, o que você vai fazer? Você tem a parte de objetivos a curto prazo, 1 ano, e a parte de longo prazo. Então, eu pretendo me formar, eu pretendo me casar daqui a 5 anos. Então, eu vou comprar um tesouro direto para 5 anos. Que daí eu consigo retirar lá em 5 anos com juros melhorzinho, digamos assim, né? E é isso, aí você vai fazendo isso. Professor, tem até uma pergunta, uma acadêmica aqui no chat, onde investir o fundo de emergência? Fundo de emergência, você precisa investir num lugar, numa situação que você consiga retirar a qualquer momento e que você não tenha grandes variações. Então, o fundo de emergência não é para você ganhar dinheiro. Não espere ganhar dinheiro com o fundo de emergência. O fundo de emergência é o dinheiro para estar ali. Ele pode estar indo no teu... Enfim, você pode colocar, por exemplo, em renda fixa. O fundo de emergência é renda fixa. Então, você vai colocar ou em tesouro direto, aí seria o Tesouro Selic, que ele é corrigido pela inflação. Você pode colocar até em poupança, se você quiser, não rende quase nada. Em CDB você pode colocar, então você vai colocar em alguma aplicação que você consiga tirar num sábado à noite. Né? Que as emergências vão aparecer nesses momentos. Então, é assim, não espere grandes emoções com o fundo de emergência. Né? E aí ele é aquele cálculo, né, de 6 meses de gasto, né, da pessoa. Né? Antes da pandemia, eles falavam em 3 a 6 meses. Aí eu entrevistei um economista no começo da pandemia, ele já veio com 12 meses. Já. 12. Então eles falam assim, para gente que é profissional liberal, que você não tem uma segurança mensal, que você vai ganhar sempre aquele mesmo valor, então como você tem seus altos e baixos, seria de 6 a 12 meses, que antes era 6 meses, agora estão falando já em 12 meses, né? Mas é isso aí. Mas não são 6 a 12 meses do que você ganha, é do que você gasta, tá? Então, se você está ganhando, sei lá, 15 mil, mas você tá gastando 10 mil, é sobre os 10 mil que você vai fazer a tua reserva de emergência. E outra pergunta, então, como agregar valor à sua hora e para ganhar mais que a média médica? Bom, a primeira coisa é sobre a gente falou um pouquinho sobre isso lá no começo, né?
Mas, assim, acho que a primeira coisa é investir em você. Você tem que fazer alguma coisa, né? Você tem que investir na tua carreira, você tem que investir na tua profissão. Vocês vejam que, assim, várias vezes eu bato nessa tecla, né? Então, em vez de você investir teu tempo para você fazer um day trade na bolsa, fazer um, né? É melhor você investir na tua profissão, né? No que você, é dali que vai sair o dinheiro, né? A gente não ganha dinheiro comprando, vendendo, comprando, vendendo. Pode até ganhar no começo, mas, né? Mas, assim, o que você vai ganhar dinheiro é a longo prazo. Então, você tem que investir em você. Se você tiver uma especialidade que possa agregar alguma coisa nessa tua hora, melhor. Então, por exemplo, o cardiologista vai fazer lá o eletrocardiograma, ou o eco, o gastroenterologista vai fazer endoscopia, o psiquiatra vai fazer psicoterapia, né? Então, assim, são coisas que você consegue agregar um pouco nessa tua hora. Aos poucos, você vai selecionando também os lugares que você vai trabalhando. Então, assim, não existe assim, a pessoa que começa a atender, ela está atendendo lá, fazendo plantão, e na segunda-feira ele fez plantão, na terça ele acaba de fazer plantão e abre o consultório e fica lá. Né? Normalmente existe uma transição, né? Você começa a largar um pouquinho as horas que são mais baratas para ficar mais nas horas que são mais caras, até o momento que você tem a segurança de largar, né, ao todo. Então você vai começando a ter essa seleção de coisas, né? O médico com 35 anos, na média, ele trabalha em 5 lugares diferentes. O médico abaixo de 35. Então assim, e o médico acima de 50, se não me engano, são 2 lugares, um lugar, 1,5, a média, né? Então, por quê? Porque ele foi selecionando, ele foi saindo, ele foi aos poucos aperfeiçoando até o momento que ele parou de dar aquele plantão, que não pagava nada, que só dava estresse, que ele parou de trabalhar naquela empresa lá que às vezes pagava, às vezes não pagava, para um lugar de maior segurança, né? Então isso também é um passo a passo, né? Isso também acontece aos poucos, né? Sim, professor, das perguntas que foram recolhidas eram isso. Eu não sei se o professor tem algum comentário a mais, algo que não foi abordado ainda e queira falar. E as Não, perguntas do eu chat acho que estão abertas se alguém tiver interesse. está à disposição aí, mas eu acho que a gente conseguiu avançar bastante, assim, né? Eu acho que para uma conversa assim, uma conversa pesada, nem todo mundo gosta, né? Parabéns aos que ficaram até agora, mas eu acho que, assim, como eu falei, são nas coisas que a gente não gosta que a gente mais perde dinheiro. Tá? Então, assim, você não gosta de imposto de renda, você vai lá e fala com o teu contador para se vire aí com meus papéis. Você não gosta de administrar a clínica, você não quer nem saber de problema administrativo, você vai delegar para um administrador ou para um sócio fazer isso. Você não gosta de finanças, você vai colocar o teu dinheiro no banco e escutar o gerente do teu banco. Então, assim, é chato no início, mas quando você começa a ver resultado, você começa a se interessar mais nas coisas, né? Então, a gente pode, com o mesmo valor, a longo prazo, a gente pode mudar muito a vida, né? Para melhor ou para pior. Faça o dinheiro trabalhar para você, é isso aí, né? Então, assim, você tem que fazer o teu dinheiro trabalhar para você. Então, você tem que ter uma capacitação para isso, para que você possa trabalhar menos e o teu dinheiro trabalhar mais. Né? E ter qualidade. Todo mundo quer qualidade, né? E trabalhar menos e ganhar mais. Essa é uma das maneiras, né? É você aprender a investir, ou deixar para quem sabe investir, para que você ganhe. Né? Aí você tem uma renda mensal ali dos fundos imobiliários, dos dividendos de ação, dos juros, não sei de onde, né? E você vai trabalhar menos, que você não precisa. Acho bem importante, né, os alunos começarem desde cedo já, né, entrar nesse mundo, né? Até porque a gente vê, assim, relatos, né, de, por exemplo, médicos que estão já idosos, né, assim, lá no 70 anos, que tem que ainda ter uma carga horária de trabalho bem grande por causa de todos as compras, todos os bens que eles possuem, né? Então, Com certeza não houve uma preparação disso, né? Então, assim, a gente precisa ter uma preparação para que a gente consiga chegar lá na frente com 60 anos, com 70 anos, enfim, você estabelece isso, você pode mudar isso com o tempo, mas a gente precisa ter um preparo, porque é óbvio que a gente, né, você vai trabalhar menos. É comum, assim, o médico, ao longo da carreira, ele começar a fazer coisas mais administrativas, ele entra para uma coisa mais, né,
porque ele quer mais tranquilidade, né? Então, você quer aproveitar a tua família, você quer viajar, você quer fazer as tuas coisas. Então, é muito importante você pensar nisso logo desde cedo. Tem, assim, exemplos de grandes colegas que chegaram no final da vida, dependendo de outras pessoas, porque por problemas de saúde, por coisas, por não se prepararem, né? Então, assim, é muito complicado isso, e a gente tem que pensar nisso desde cedo, né? Então, em Trabalhar nome, aos 70 anos porque quer e não porque precisa. É é. isso. Então, em nome do Centro Acadêmico, né, gostaria de agradecer ao Dr. Everson pela participação das lives dessa semana passada. Lembrando, gente, que ela vai ficar salva aqui no Instagram. A gente também retira o áudio e forma um podcast. Então, tanto o podcast do Camblu quanto o podcast do Dr. Everson, né, o Power Med curso. Sigam ele no Instagram, ele falou que ele tem a planilha, tem outros conteúdos bem interessantes lá sobre finanças. Eu acho que até um pouco mais aprofundado do que foi a nossa conversa hoje. E agradecer, então, por essa parceria. Imagine, é um prazer. Conte sempre com a gente aí. A gente está à disposição. Obrigado. Vamos encerrar. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.